Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje iremos trazer na prática, certo? Exemplos reais como se calcula o custo de um produto, certo? Para o exemplo aqui usamos o óleo Mobil 10W30, certo? Nesse exemplo, o preço de fábrica dele, ou seja, o preço que vem na nota fiscal é R$ 18,35, certo? Supondo que nessa nota fiscal tenha IPI, a gente consegue ver lá na nota, a gente vai colocar aqui onde é que a gente vê esse destaque de IPI, certo? Dos 5%. Empresa do Simples Nacional não se acredita de ICMS, nada de PIS e COFINS, certo? E a gente já vai pular agora para o markup. O que é que acontece na prática? Muitos empresários já colocam 60% aqui, que é o markup. Na prática no sistema, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês a diferença entre markup, margem de lucro e o lucro líquido. E o que é isso? O sistema automaticamente, na hora que eu jogo o markup aqui, ele vai pegar a diferença aqui desse meu preço de custo, né, que seria o CMV, aplica 60% e a gente vai ter o preço de venda desse produto por R$ 30,83. E a nossa margem passa a ser 37,5%, ok? Porém, observem que a minha margem de lucro líquido só é R$ 13,00. Por que só é R$ 13,00? Porque aqui a gente ainda tem que tirar a parte dos impostos federais, que está o DAS, né? E no Simples Nacional lá está incluso todos os impostos, numa única guia de pagamento. A gente tem que tirar a comissão que a gente paga aos vendedores, nesse exemplo aqui usamos 1%, e a gente ainda precisa tirar toda a despesa operacional. E o que é despesa operacional, pessoal? É quanto aquilo representa de todas as despesas que eu tenho na loja. Água, energia, contador, sistema, tudo aquilo que eu tenho de despesa para manter a minha loja aberta. Eu vou utilizar isso, vou calcular e ver quanto é que isso representa do meu faturamento. E a gente chama isso de despesa operacional. E aí, pessoal, a gente vai trazer aqui, certo? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos bacanas. O que é que acontece? Quais são os grandes facilitadores, certo? Que a gente tem aqui. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, eu vou vender esse óleo aqui agora a R$ 25,00. Se eu vender esse óleo a R$ 25,00, o que é que acontece? Observe que eu, mesmo tendo uma margem de lucro de 22%, o meu lucro líquido, ele passa a ser no prejuízo, certo? Passa a ser de 20 centavos. E essa é uma das grandes vantagens de a gente utilizar o sistema. Por quê? Porque de uma forma muito simples, opa, R$ 25,00 não dá. Eu vou vender de 26. E por que eu estou falando isso? Porque na prática, o que acontece é que muitos donos de loja baseiam o seu preço pelo do concorrente. Então eles falam, o meu concorrente está vendendo 25, aí vai lá e coloca 25. Mas será que se eu colocar 25, eu vou ter lucro nesse produto? Observe que aqui quando eu coloquei R$ 26,00, a gente começa a empatar. E aí se eu quero ter 10% de lucro, muito bem, a gente pode chegar aqui e colocar 10%. Quando a gente coloca aqui 10%, o sistema automaticamente já colocou de 29,06. Observem aqui como a gente está falando de um produto pequeno, né? Ele arredondou aqui, ele fez um abismo aqui para R$ 9,98. E a gente começa agora a entender que um produto desse que eu compro por R$ 18,00, certo? Estou aplicando um markup de 50% para poder vender ele de R$ 29,00, o sistema automaticamente vai me dizer quanto é que eu estou ganhando em reais, R$ 2,29. Muita gente deve estar se perguntando, mas Alan, onde é que eu tiro? Onde é que você tirou esse 10,7%, né? De onde é que eu tiro? Eu já ouvi falar de 4%, de 6%. Onde é que eu encontro essa informação? Pessoal, eu vou mostrar aqui de uma forma simples como é que vocês encontram isso no Google e vão colocar a seguinte palavra-chave: tabela Simples Nacional 2025 produto. Por que produto, pessoal? Porque existem 5 tabelas. Existem tabelas para produto, existem tabelas para serviço, certo? No nosso exemplo de hoje, vamos falar de produto. Então, coloquei aqui tabela do Simples Nacional 2025 produto e ele vai trazer alguns links. Vou abrir esse primeiro aqui do Contabilizei. E aí eu vou descer aqui e vou encontrar aqui uma tabela. Aqui, muito bem, encontrei. Anexo 1, pessoal. Anexo 1 é a tabela para ele descobrir quanto é que eu estou pagando do Simples Nacional. E como é que funciona? Alguns de vocês talvez já tiveram a surpresa de chegar no final do mês e ter uma guia de pagamento para pagar e não saber como é que isso é calculado. Né? Vamos falar de uma forma descomplicada. Primeira coisa, saber quanto é a alíquota. Como é que eu sei quanto é a alíquota? Eu preciso descobrir qual é a minha faixa de faturamento. Como é que eu descubro minha faixa de faturamento? Eu pego o acumulado dos últimos 12 meses da empresa e eu vou somar. E eu vou saber se eu faturei até 180 mil, é 4% minha alíquota.
certo? Se eu faturei de 180 a 360 mil, a minha alíquota é de 7,3. E assim por diante, faixa 3 de 360 mil a 720. Dessa forma, vocês vão conseguir encontrar qual é a faixa de alíquota que vocês estão usando. Para o exemplo que nós usamos ainda agora há pouco, usamos 10,7. Por que 10,7? Porque no exemplo, essa empresa estaria faturando algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 no acumulado dos 12 meses. Ou seja, era uma empresa que faturava até 100 mil reais, um pouquinho mais de 100 mil reais, ele vai estar pagando isso aqui, pessoal. Essa faixa de 10,07. Ainda existe também um outro valor aqui a deduzir que eu vou explicar em outros vídeos como é que funciona, certo? Mas essa é a forma simples e prática de vocês descobrirem qual é a minha alíquota efetiva. Para quê? Para que eu possa utilizar lá dentro do sistema aqui, ó, que a gente vai usar aqui nos impostos federais. Como é que eu descubro qual é a alíquota que eu vou preencher aqui? Através dessa tabela. E como é que eu sei qual é a minha faixa? Pegando acumulado dos últimos 12 meses. Vamos falar um pouquinho aqui, como é que a gente encontra o nosso custo operacional, né? O famoso custo operacional que tanta gente nos pergunta, que vai ser de muito valor para a gente fazer o cálculo de custo do produto. Aqui eu trouxe um exemplo, certo? Vamos pegar um exemplo de uma empresa que fatura 85 mil reais, que eu acho que está dentro da realidade de muita gente ali, né? A galera falou 70, 100 mil reais. Vamos pegar o exemplo aqui de 85 mil reais, certo? E depois eu vou estar disponibilizando para vocês uma planilha, certo? Que vocês vão poder preencher isso aí para saber quanto é que representa o custo operacional para vocês. Para aqueles que não têm sistema, a gente vai disponibilizar uma planilha, vocês vão preencher lá o seu faturamento, a sua despesa, vocês vão saber quanto é que isso representa no final. Nosso exemplo aqui, pegamos uma empresa que fatura 85 mil reais no mês. O que é que a gente precisa alavancar? A gente precisa alavancar quais são as nossas despesas, certo? E vocês vão perceber aqui que eu coloquei despesas aqui que estão dentro da realidade de muita gente, certo? Uma empresa tem um faturamento de 85 mil reais, que tem 2 funcionários. Vamos lá, o que é que uma empresa dessa geralmente tem de despesa? Ela tem um aluguel de R$ 1.500, ela tem um contador que ela paga 350, ela paga um sistema R$ 249,90, ela tem 2 funcionários que custa R$ 4.800, ela paga uma energia de 250, água de R$ 89,00, ela paga uma conta de internet de R$ 90,00, ela tem 2 aparelhos celulares que custam R$ 160,00, o dono dessa empresa quer ter um prolabore de R$ 3.000, que não é nada fora da realidade, e ele paga uma parcela de IPTU de R$ 120,00, que totalizou R$ 10.608,90, pessoal. R$ 10.600 representa 12,48% de um faturamento de R$ 85 mil. Ou seja, essa é a forma correta de encontrarmos, certo? Quanto é a nossa despesa operacional. O que é que a gente faz? Primeiro, deverzinho de casa, pega papel e caneta e anota todas as suas despesas fixas, certo? Por exemplo, imposto, entra aqui? Não, não entra, certo? Quanto é que eu gasto de combustível? Não entra, porque você só vai gastar combustível, certo? Para fazer entrega, se você tiver venda, certo? E despesas de venda, elas não entram. O que é que entra no nosso custo operacional? Todas as nossas despesas fixas, aquelas que chova, faça sol, vocês vão ter que cumprir elas e honrar com elas todos os meses. Então coloca elas, escreve lá no papel, soma elas e aí você vai dividir ela pelo seu faturamento e multiplicar por 100 para que vocês encontrem quanto é a sua contribuição de despesa operacional, ou seja, quanto é esse percentual. Espero ter ajudado, pessoal, e vamos fazer muitos outros vídeos como esse. Valeu!